Olá, meninos e meninas, eu sou a Natália Arcuri, fundadora do maior canal de finanças do mundo. Aos 40 anos, estou grávida da minha primeira filha, a Eva. E essa minissérie é uma herança antecipada, um legado intangível que dinheiro nenhum do mundo é capaz de comprar. Na condição de mãe que construiu a sua própria herança material, a proposta aqui é deixar para minha filha um legado que não cabe em cofre. Conversas que, se tivessem chegado até mim mais cedo, teriam tornado o meu caminho mais leve e muito mais seguro. Hoje, eu deixo aqui para você, minha filha, e para você, querido e querida ouvinte, o registro de um aprendizado de vida, um conhecimento que eu acredito que vai atravessar gerações e continuar jovem, mesmo quando eu não estiver mais aqui. Episódio 4. A coragem de falar. Tem dias que a gente percebe que está falando alto demais, não porque a criança fez alguma coisa grave, mas porque o adulto já chegou no limite antes mesmo da conversa começar. E aí bate a pergunta que este episódio traz: como ensinar a minha filha a se comunicar sem medo se eu mesma ainda estou aprendendo a respirar antes de responder? O papo de hoje lembra que ninguém nasce sabendo a ter conversas difíceis. A gente aprende quando tem espaço interno, quando a cabeça não está tomada pelo acúmulo de pequenos estresses que vão apertando o peito sem a gente perceber. Curiosamente, muitos desses estresses aparecem no carro, no trânsito parado, no atraso para a escola, na notícia de que ele não está a fim de ligar hoje. O trajeto, que deveria ser só um deslocamento, vira o palco das explosões emocionais, nossas e dos nossos filhos. É aqui que entra a Allianz Seguros, patrocinadora oficial desse podcast com o Allianz Auto. Ele existe para tirar do caminho tudo que rouba a nossa presença, seja uma pane inesperada, o medo de ficar no acostamento com a criança no banco de trás, ou a frustração com reparos caros, compromissos perdidos. O Allianz Auto oferece franquia reduzida, pagamento em até 10 vezes sem juros, carro reserva, socorro mecânico 24 horas no aplicativo e até reparos residenciais de graça. Segurança não é só chegar no destino, é chegar com cabeça para conversar. A Allianz Seguros cuida do trajeto, os pais cuidam do diálogo. Nos últimos episódios, a gente falou sobre amor, dinheiro e sobre a forma como a gente se coloca no mundo. Existe algo que atravessa todos esses temas: o medo de falar sobre esses assuntos. Dinheiro e sexualidade são os maiores tabus que existem. E abrir sentimento e emoções não é algo que a gente aprende na escola. Então, como ter coragem para falar? Coragem para colocar limites. Coragem para dizer: isso me machucou. Coragem para pedir ajuda, para discordar, para ser autêntica. E mais do que isso, coragem para sustentar o desconforto que uma conversa honesta traz. E quando eu penso na Eva, eu penso no quanto eu desejo que ela cresça sabendo que a voz dela importa, mas que nem todo mundo vai ter a abertura que eu e o pai dela temos. E é por isso que eu trouxe uma das vozes mais importantes do Brasil quando o assunto é sentir e falar apesar do medo. Elisama Santos. Seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de ter você aqui. Eu tô feliz demais de te ver, linda como você tá. Arrepiada, tá arrepiada aqui. Inclusive, ó, dá um oi ali, ó, pra Eva e pra todo mundo que precisa encontrar coragem. Um oi pra Eva. Que presente maravilhoso, Eva, você tá recebendo. Que coisa mais incrível. Eu tô aqui até com um pouco de inveja, que eu pensei, poxa, eu podia ter feito isso pros meus filhos, é muito incrível. Eu tô me divertindo. Ó, de onde veio essa conversa aqui? Uns 4 anos atrás, eu encontrei esse livro numa livraria da minha cidade do interior. Sabe quando você fala assim, vou na livraria e vou me deixar, sei lá, vou deixar o livro me escolher. Uhum. E aí eu vi a capa do livro, Conversas Corajosas, dessa maravilhosa que tá aqui, que falava de educação não violenta. Eu tinha lido pouco tempo atrás o livro sobre comunicação não violenta e me chamou a atenção e eu comecei a ler. E eu li esse livro, Elisama, acho que foram 8 horas, sem parar. E eu lia e chorava, eu lia
e chorava, lia e chorava. Então eu quero primeiro te agradecer, porque seu livro mudou a minha vida. Uau, meu Deus! Me fez, assim, encontrar buracos e sentimentos e emoções que eu não sabia, e que esse livro também me mostrou que eu tinha sido vítima de chantagem emocional boa parte da minha vida, sem saber que aquilo era chantagem. Eu realmente achava que eu era responsável por tudo aquilo que as pessoas diziam que eu era responsável. Então, para mim, aquilo era muito natural, me responsabilizar pelas emoções dos outros. E essa, eu vou chorar muito nesse episódio, é a última coisa que eu quero, tanto passar para minha filha, quanto que ela viva, assim, sabe? Então, acho que a primeira coisa é te agradecer, né, pelo seu livro. E qual é a importância, primeiro, da gente ter esse repertório de emoções? Eu não sabia nem nomear o que eu sentia. Então, dar nome fez com que tudo mudasse. E é triste porque a gente tem um repertório muito mais vasto para falar do comportamento do outro do que para falar do que acontece dentro da gente. Uhum. Então, assim, primeiro eu quero falar que eu tô muito feliz de você me dizer que esse livro foi tão importante para você. Quantas vezes assisti seus vídeos com meu marido, então eu tô muito feliz de ouvir isso. E eu escrevi o Conversas com a intenção de falar para as pessoas algo que eu estava descobrindo sobre mim. Eu acho que é por isso que ele toca tanto todo mundo, porque foi uma conversa de amigo. Falar, amiga, deixa eu te contar o que eu descobri. Pois é. E as emoções, eu sempre fui uma pessoa que sentia muita raiva. Eu tenho calma tatuado no braço. A pessoa que tatua calma não veio com isso de fábrica, né? E aí, eu ficava muito na irritabilidade, até descobrir que a raiva, ela é como se fosse uma capinha. Tem sempre um sentimento por baixo dela. Frustração, medo, angústia, tristeza. E eu não acessava esse sentir, porque eu estava sempre na irritabilidade. Quando eu comecei a dar nome para os meus sentimentos, a enxergar os meus sentimentos, eu pude cuidar dele. E esse é o primeiro ponto importantíssimo quando nós falamos das emoções. Elas estão te dando notícias sobre você. Se você não escuta as suas emoções, como você vai saber o que é importante para você? Mas você acredita que as emoções, elas conseguem falar? Ou a gente é, às vezes, meio surdo para elas mesmo? Elas estão lá falando e a gente não escuta. Existe uma desconexão, às vezes, entre se eu não sei que existe, eu não consigo acessar. Porque o que eu sinto, eu tinha essa camada da raiva. E, tipo, eu não posso ter raiva. Raiva é um negócio feio. Você aprende a controle a sua raiva, controle suas emoções. Onde já se viu algo tão explosivo, assim, você não pode. Aí você controla. Aí quando você controla, você tipo... Soterra. Eu gosto de uma analogia, de uma metáfora, que é todos os sentimentos que você tenta abafar, é como se fosse uma bola que você tenta enfiar para debaixo da piscina, assim. E quanto mais fundo você coloca ele, mais força contrária ele faz. Até que volta na sua cara, não é? No caso, na sua cara. No caso é isso. Mas existe um vocabulário básico, você puder até passar pra gente, assim, o que as pessoas deveriam vir de fábrica sabendo que vem deste combo chamado ser humano? Ó, esse aqui é um ser humano, viu? É um modelo 3.0 e tal, ele vem com tais emoções. Com esses itens que são de série e que a gente não desabilita. Isso. Quais são os itens de série? A gente não consegue desabilitar. O ponto aqui maior, sabe qual que é? É que a gente não sabe reconhecer isso sozinho, e quem nos educa, em regra, também não sabe reconhecer, porque não soube reconhecer em si. Minha filha, vamos tentar fazer diferente. Mamãe está estudando para isso. Então é isso, a gente não tem ninguém para falar assim, olha, esse coração acelerado, essa vontade de socar quem tá perto de você, de matar, é raiva, filha. Você tá com muita raiva. Vamos ver o que a gente faz com isso. O que é que te ajuda? Criancinha pequenininha, ruge que nem um leão pra mamãe, pra raiva. A gente não tem repertório interno para nomear isso. Então a gente não tem nem como reconhecer direito na criança. E aí, como crianças que fomos, ninguém reconheceu a gente, ninguém ensinou pra gente, ficou nesse jogo de empurrar. Ou pior do que não reconhecer, é falar, não pode ser assim. Exatamente. Menina bonita não faz desse jeito. Não chora. Olha a moça vendo você chorando, tão bonita chorando. Então a gente vai aprendendo coisas ruins sobre as emoções, associações ruins sobre as emoções. O primeiro ponto é saber, não nascemos sabendo lidar com elas. A gente vai precisar aprender a lidar. E se não aprendemos enquanto crianças, vai ter que ser agora. Vai ter que ser agora. E essa ilusão de que a gente vai ser só feliz nos distancia
das demais emoções que são humanas. Ninguém vai ser só feliz. Não vai acontecer. Queria. Lógico que eu queria. Mas ninguém vai ser só feliz. E aí você precisa dar nome. Angústia, tristeza, frustração. Tem um leque enorme de emoções que quanto mais eu conheço, mais eu vou descobrir que existem. Mas a gente tirando ali as básicas. A tristeza, o medo, a alegria. Você vai botando essas... Quem assistiu Divertidamente? Eu sempre indico Divertidamente. É maravilhoso, assista porque eu acho que é os dois. Acho que é uma aula de neurociência. Tem aquelas emoções e elas vão se combinando e vão gerando outras emoções que a gente vai descobrindo o nome ao longo do tempo. O que é que eu preciso entender? Que a emoção não existe só aqui. Ela existe no meu corpo também. E aí é o que você falou. Será que o corpo, ele avisa e a gente não escuta? A emoção avisa e ela não escuta? Ela avisa o tempo inteiro. Ela o tempo inteiro tá te contando, olha... Seu coração acelerado, sua boca meio seca. Sua perna tá rígida. Seu sovaco tá suando. Tá suando, amor. Sabe? A gente fala, não, tá tudo bem, eu posso fazer isso pra você. Com o ombro colado na orelha de tensão, o corpo gritando, amiga, você não pode não, para. Mas a gente não escuta. E aí, quando você vai parar pra escutar a tua emoção, ela precisou gritar muito. Ela já tá desesperada, coitada. Ela já tá assim, tô na UTI, faça alguma coisa. Sabe? Então a gente aprendeu a cuidar deste corpo físico, em parte, alguns, mas a ignorar completamente esse corpo emocional que interfere diretamente no corpo físico porque a gente tá junto. Você estava falando, né? Essa questão de desde pequena, olha só a moça te vendo e etc. E eu não sei se ainda é assim nos dias de hoje, mas pelo menos na minha geração, eu vejo que meninas eram mais criadas ainda para performar o papel da boneca perfeita, que não esperneia, que não chora, que fica quietinha, sentada, comportada. E quanto mais comportada você for, mais aplauso e biscoito você vai receber. E isso acaba ensinando pra gente que quanto mais robô eu for, ou seja, quanto mais perto de uma máquina que não se emociona, que não deixa suas emoções aflorarem, mais benquista eu vou ser. Isso é algo mais focado mesmo no feminino? As meninas e mulheres em geral, elas são mais criadas para não deixar essas emoções saírem? E que tipo de consequência isso tem na nossa vida? A gente tem nos dois gêneros uma tragédia emocional. Ai, que horror. Não tá bem para ninguém, mas a gente morre e eles normalmente não. Então, a mulher, ela aprendeu a implodir. Exatamente para ser a perfeita, a bonitinha, a que se comporta, a que tá sempre pensando no sentimento do outro, na emoção do outro. Quando a gente fala, olha, aquela moça vendo você, a menina tão bonita, chorando, tá ficando feia. Eu tô passando um recado para essa menina. Eu tô falando com ela, o que essa moça pensa sobre você é mais importante do que você sente. Nossa, que horror isso. O que essa moça tá pensando sobre você é mais importante do que tudo isso aí que tá acontecendo com você. E a gente naturaliza isso. E aí, veja, se eu estou o tempo inteiro focada em te agradar, eu estou o tempo inteiro para fora, para o seu sentimento, para a sua emoção, eu não reconheço as minhas, porque tem hora que não é compatível. Tem hora que eu preciso focar na minha emoção e reconhecer a minha emoção e demonstrar limite incomoda. Sim. Mas eu tenho que ser boazinha, então eu não vou te incomodar. Tem um experimento que volta e meia eu cito, que foi feito pela Universidade da Califórnia com uma instituição de televisão, que eu esqueci o nome, acho que foi ABC News, em que eles juntaram crianças de 9 anos, meninos e meninas. E as pessoas entravam no quarto, na sala, e eles ofereciam uma limonada enquanto conversavam com o entrevistador. Nessa limonada não tinha açúcar, tinha sal. E aí, as meninas tomaram a limonada. Ah, todas? Quase a totalidade delas. As que não tomaram, não falaram nada. Só deixaram de tomar? Deixaram no cantinho. Os meninos falaram, cara, mas tá ruim. E aí, quando concluíram o experimento, chamaram as meninas pra perguntar, por que você não falou? Pra não magoar o moço, pra não deixar o moço triste. Cara, elas não falaram o que estava incomodando para não magoar um moço que elas nunca tinham visto na vida e que elas nunca mais veriam novamente. E a gente segue fazendo isso. Porque na hora que eu li, eu pensei, eu falaria. Você fica pensando, será? Aí eu falei, cara, eu sei que eu não tomaria. Eu cheguei numa evolução que falei, amor, não. Eu não tomaria.
Mas talvez eu não falasse. Pra evitar um constrangimento. Um constrangimento. É só não tomar, tá tudo bem. Você entende? E aí eu liguei pras minhas amigas. Você falaria? A maioria, depende, onde é que eu tô? Com quem eu tô? Quando eu perguntei pros amigos, ué, por que não? Sabe aquela coisa que nem passava nem na cabeça? Pela cabeça. Qual que é o problema? E aí a gente tem o outro lado da moeda. Eu falei que a mulher implode, o homem explode. Porque ao menino é permitida a raiva. Somente ela. Somente ela, mais nada. Sim. E aí as relações todas pagam o preço ao redor desse homem. Porque quantos homens você conhece que conseguem falar das próprias emoções? E eu até queria saber, então, se ao homem é permitida a raiva, a explosão, né, essa agressividade que às vezes vem na palavra, ele só explodiu, aquela coisa toda. Então, quais são as outras emoções que não estão disponíveis, digamos assim, né, no repertório masculino? O homem não está acostumado a ficar triste, a ficar com medo. Ele não está acostumado com a vulnerabilidade de uma forma geral. Porque a raiva, ela te traz proposto da vulnerabilidade, né? Ela dá uma ilusão de controle. Os sentimentos, todos os outros te falam, eu não tenho controle sobre a vida. Sei. A vida não tem garantia. Mas, Elisama, de onde vem isso? Talvez essa pergunta seja... precisaria de um podcast inteiro só para ela. Isso é cultural, isso é religioso, isso... Vem de onde isso? A gente tem muitas vertentes, né? Mas se a gente for olhar lá, Platão, sabe? Grécia Antiga, a gente teve essa divisão entre razão e emoção. E essa divisão entre razão e emoção, colocando que o homem racional, o ser humano que controla as paixões, que se distancia das paixões. O homem virou esse ser humano racional e a mulher esse ser humano emocional. Por isso precisamos ser tão controladas, tão quietinhas, tão domadas. Porque nós somos pura emoção. Eles não, eles são racionais. Gente. E aí, seguimos atendendo a esta perspectiva até hoje. Acreditando que sim, porque sabe como é mulher, né? Mulher chora mais. São os hormônios. Mulher é mais sensível. São os hormônios. São os hormônios. Como se ambos não tivessem um monte de hormônios rodando pelo corpo o tempo inteiro. Não, mas só a gente. Só em nós que eles são descontrolados. Entendi. Só nós somos as loucas, só nós somos as histéricas. Sabe? Então, eu aprendo pouco sobre as minhas emoções. Como mulher, não nomeio o que me incomoda, não consigo demonstrar limite. O homem aprendeu que ele é naturalmente racional, portanto, ele tem pouca conexão com as próprias emoções e com as emoções do outro. Porque aí a gente tem uma característica gigantesca. Eu escrevi esse livro há, 6 anos, 5 anos. Quase 90% das pessoas que me falam, Elisama, esse livro mudou minhas relações, esse livro é maravilhoso. É de mulheres. Eu vou para uma palestra, eu dei palestra, minha última palestra foi em Curitiba. A gente bateu um recorde, tinha 30 homens. Uau. Num teatro de 500 pessoas. Caramba. 30 homens. Desses 30, quantos estavam com a esposa? E você acha que eles têm mais vergonha de acessar esses espaços ou eles realmente acreditam que não precisam? Eles Esse não assunto aprendem. não me pertence, não me reconheço nesse assunto. É de muito pequenininha, Nath. Entendi. Assim, eu tenho um filho e uma filha. E aí eu saía com os dois pequenininhos, a mesma pessoa. Olhava pra Helena, minha filha. Oi, Helena, tudo bom? Você tá linda! Beijava, abraçava, falava com muita gentileza com a minha filha, já colocando aquela emoção, a menina que é sensível, delicada. Essa mesma pessoa levantava, estufava o peito, engrossava a voz, fazia, e aí, garotão? Credo. A mesma pessoa. Quem disse que a Helena não queria cumprimento de brincadeira? E quem disse que Miguel não queria um beijo, um abraço? Um afeto. Não tem. Sim. Entende? Assim, eu com o meu filho com 2 anos, se ele chorasse numa padaria, algum desconhecido que eu nunca vi na vida ia dar um jeito de passar. Chora não, rapaz, você é um homem. E aí eu olhava pro meu filho, olhava pra pessoa e pensava, estamos vendo o mesmo ser humano? Porque antes de eu falar se homem chora ou não chora, no caso ele nem homem é ainda. Sim. No caso estamos falando de um ser humano de 2 anos. Do filhotinho. Entende? Então assim, de pequenininho, a gente vai ensinando aos meninos e as meninas, essa é a nossa socialização, qual que é o papel que eles têm que cumprir na sociedade. E aí o papel dos meninos é ser mais frio mesmo, você é racional, você é a racionalidade, você é quem pensa.
E como razão controla a emoção, aprenda a controle a sua mulher. Não, e de ambos os lados isso causa um sofrimento terrível, né? Porque, de Pra novo, todo você tá mundo. suprimindo um negócio que é natural seu, e daí essa pergunta, né? Será que eu me faço de tonto, que não tô ouvindo, ou chega uma hora que eu tô tão embotado, eu aprendi tanto a não escutar aquelas emoções, que é como se elas não existissem mesmo. Não reconhece. Entendi. Não reconhece. Porque se você não tem um vocabulário para isso, você não consegue identificar. Entende? Eu só sinto alguma coisa, Que eu não mas sei é nem mais isso. o quê. Ou às vezes eu vou buscar um remédio, que hoje em dia são as redes sociais. Eu senti, tô triste, tô mal, tô pé da vida, tô alguma coisa. Deixa eu rolar meu feed aqui, fazer alguma coisa. Vou esquecer, vou me distrair. E os homens, eles não desenvolvem a possibilidade de dividir com amigos o que sentem. Então você encontra o cara, seu marido encontra os amigos, aí você fala, e aí, como é que tá? Você conversou com a mulher dele, com a mulher do cara, você sabe que com quem brigou, com quem não brigou, você conversou. E aí ele, tá bem. A mãe dele tá doente, né? Tá, tô sabendo não. Não conversa. Se uma amiga recentemente me contando que um amigo da escola do marido dela, de amigo de escola, perdeu o filho, 6 anos, eu acho. O menino, a criança morreu. E aí eles foram visitar. Ela disse que deu espaço, eles se conheciam há muitos anos, e foram 3 amigos. Ela foi para outro lugar conversar com a esposa para ver assim, deixa eles se conectarem. Aí entra no carro. Nossa, amor, que difícil para eles, né? Eu acho que ele tá bem. Como assim ele tá bem? Ele acabou de perder o filho, vocês não falaram sobre isso? Não, pô, ele não tocou no assunto, a gente achou melhor também não tocar e fica... Acabou, eles foram visitar um cara que tinha perdido o filho. E não falaram sobre esse assunto. E não tocaram no assunto. Então vamos lá, já que a gente está falando sobre não tocar em assuntos, imagino que parte disso é porque é um assunto difícil, só que ele mesmo não consegue identificar que é um assunto difícil, então se é um assunto difícil eu não falo sobre ele. Faz de conta que ele não está na sala, né? Aquele bode não está na sala, ninguém está vendo. Você tem assim, poderia me citar os elementos de uma conversa difícil? Porque tem muitos tabus, né? Depois a gente vai falar sobre isso. O assunto que eu domino, né, que eu falo há muito tempo na internet, é um grande tabu. Sim. Que a pessoa pode falar até sobre... Exatamente. Mas sobre dinheiro ela não fala. Então, quais são os elementos, assim, de uma conversa difícil? A conversa difícil é aquela conversa em que eu imagino que o que você pensa sobre mim vai mudar se a gente conversar. Nossa, que revelador isso. Né? Me arrepiou. É verdade. É aquela conversa que eu acho que o meu valor na nossa relação, ele entra em xeque. Se a gente vai ter essa conversa. Então é aquela conversa que eu penso, uma boa esposa pensa assim, e se ele não quiser mais ficar comigo, e se ele não gostar mais de mim, e se eu falar isso e ela achar que eu sou arrogante, e se eu. A imagem que o outro tem de mim, ela pode mudar se eu falo algo. Porque toda conversa, eu tenho 3 historinhas nas conversas. Eu tenho uma história sobre mim, uma história sobre você e uma história sobre o que está acontecendo. Minha mente está aqui contando histórias a respeito da nossa conversa. Eu penso nessas histórias, eu não quero arriscar que você pense de mim algo diferente do que eu realmente sou. Agora, por que importa tanto o que a pessoa pensa a meu respeito? O que está por trás desses elementos de uma conversa difícil é o medo. Me parece que tem algum medo, né? Sim. Tipo, eu tô com medo e uma necessidade de controle, então eu quero controlar que a pessoa continue pensando isso sobre mim, certo? Sim. E de onde vem isso? Por que eu quero controlar o que a pessoa pensa sobre mim? Assim, nós somos seres sociais. Estar com o bando garantia a nossa sobrevivência como espécie. E isso não foi embora. Continua conosco. Caçar sozinha era muito mais perigoso, muito mais difícil do que estar no bando. Você tá vulnerável mesmo, né? Então assim, a gente fala muito do lobo solitário. Cara, o lobo, longe da matilha, ele é um bichinho surtado, sabe? É morto praticamente, né? Ele vive com o coração acelerado. Os sinais físicos do estresse no lobo solitário são enormes, porque ele precisa se defender sozinho, ele precisa caçar sozinho. Como um animal de matilha, ele está acostumado a dividir as tarefas. Estar em grupo garante sobrevivência. Entendi. Então nós aprendemos a estar em grupo. Nós somos bichos de matilha. Entendi. Eu quero estar em grupo. E aí a sua presença na minha vida é importante. Eu entendo isso como importante para minha sobrevivência. E sempre vai existir. O que a gente precisa aprender? Que existe um grupo que eu seleciono,
esse grupo VIP, que a opinião importa muito pra mim mesmo. Sei. Porque assim, a opinião dos meus filhos sobre mim importa, a opinião do meu marido sobre mim importa, de algumas amigas importa. Cara, são pessoas que eu amo, importa. E tem aquela opinião que eu falo, ok, essa daqui não é Não meu me bando, importa. não, tá tudo bem. Tá tudo Nem bem. ando com você no recreio, tá tudo certo, sabe? Só que a gente desaprendeu a fazer essa separação. E a gente acha que tem que agradar todo mundo. Agora, eu tô pensando aqui, o que me gera esse receio de falar alguma coisa é cultural? Vem de um trauma? Alguma coisa que uma vez eu falei e porque eu falei aquilo, houve uma reação imediata? São vozes da minha cabeça que me dizem que se eu disser aquilo pode mudar a visão que a pessoa tem sobre mim? Ou precisa de fato ter acontecido alguma coisa ou ter ouvido algo que aconteceu com alguém para esses elementos serem construídos na minha mente? É cultural. É cultural. Se você tem uma família super amorosa, super gentil, que super ouve a tua voz, não significa que você não vai se importar. As chances, elas diminuem Tá. de você surtar com a opinião do outro. Mas você está imerso na cultura. Você está imersa numa cultura. Você vê filme, você vê televisão, você vê séries, você vê as pessoas conversando. E a gente aprende desde muito pequenininho que tem coisa que não se fala. Tipo, não se pergunta quanto a pessoa ganha. Não é? Entende? Tem coisa que você vai falar, menino, pelo amor de Deus, não fale isso. Você vai ver quando ela começar a falar. Eles fazem a gente passar por alguns constrangimentos, minha amiga, que é cada susto que a gente toma nessa vida. Porque isso, eles não têm um limite. Não tem filtro. Não tem. O limite social, que ele é importante para a convivência. Só que a gente vai perdendo o tom desse limite social que é importante para a convivência. O que é que eu preciso entender? Quando a conversa difícil vem, a necessidade da conversa difícil vem, quer dizer que a vida já não tá fácil. Eu não tô falando com você, e aí, um bolo de chocolate, uma conversa difícil e misteriosa. Não, é que assim, já tá incômodo. Já tá difícil. A conversa difícil vem pra gente tentar melhorar. Eu sempre faço a metáfora da reforma, a analogia da reforma. Conversa difícil é uma reforma. A casa tá pequena, tá apertada, não tá cabendo o que você precisa que caiba nela. Tá desconfortável. Você não vai melhorar essa casa sem quebrar umas paredes, sem arrastar móvel. Em algumas relações, se você muda os móveis de lugar, já resolve. Nossa, já tá gostoso. Tem relação que tem que quebrar parede, amor. Tem relação que você vai ter que arrumar suas malas. Nenhuma dessas opções é sem incômodo. Nenhuma delas. Mas ficar já tá desconfortável. É que a gente tem a tendência de preferir o desconforto conhecido. Como é isso? É assim, eu já sei o que vai acontecer aqui. O que o nosso cérebro faz? Ele quer economizar energia, porque manter a gente vivo gasta demais. Né? Então, assim, estou com a referência disso. Ele quer poupar. Quer poupar. Mas ele não é muito esperto nesse momento. Nada. Ele não é muito esperto, não. Ele não pensa a longo prazo. Ele é imediatista. Eu preciso economizar sua energia agora. Ainda que aquela economia de energia no presente signifique um gasto muito maior no futuro, ou algo que pode ser muito ruim para você no futuro. No futuro, ele não está pensando nisso, ele está pensando em hoje. Ele esquece que existe futuro, ele quer te poupar hoje. Então ele fala, ó, vai não porque aqui a gente já sabe como é que faz. Aqui a gente já sabe lidar. Tá ruim, mas tá você bom. Conhece. Tá ruim, mas tá bom, porque você conhece. Não tem que gastar energia com conversas difíceis. Pois é, não te dá susto. E aí ele vai te contando assim, ó, se você der esse passo, pode acontecer isso. A nossa amiguinha ansiedade começa a falar cada vez mais alto. E aí você faz, não, eu não posso. Porque pode dar ruim. Pode dar ruim. Não tá bom. E pode dar muito melhor. Então, ó, continua nesse assunto, né? Pra gente poder ter essas conversas difíceis, então a gente precisa de muita coragem. Porque dá muito medo. A possibilidade de você, de repente, não ser mais aceito pelo seu bando, né? E aí tem a questão também, tá, eu tenho que ter a coragem de falar, mas também eu preciso ter a generosidade de ouvir, porque às vezes a pessoa só quer falar, mas também não está disposta a escutar o coleguinha, né? Tipo, não, pra mim eu quero, mas pra você não. Eu dou direito ao limite, você não, meu amor. Então, como é que a gente faz pra nem engolir tudo, nem exigir que todo mundo te escute, que seja sempre do seu jeito? A casa tá pequena pra mim, porque tem gente que aí vira isso, né? Pra mim a casa sempre tá pequena, então você que se adeque às minhas necessidades. Como que faz pra ter esse equilíbrio, assim?
Equilíbrio, ele é dinâmico. Hum. Então, assim, se você olha alguém o equilibrista naquela linhazinha, se você olha alguém na bicicleta, tá aqui. Tá mexendo. Não tá parado. Uhum. Por que eu tô trazendo isso? Que o equilíbrio que a gente encontra na nossa relação hoje, não necessariamente ele vai funcionar amanhã. Uhum. A gente vai estar aqui se mexendo. E aí tem dia que eu vou falar, caramba, passei do ponto. Eu podia ter tolerado um pouquinho o que a Nath falou, eu podia ter respeitado, eu podia ter ficado quieta. Uhum. Amanhã eu ajusto o passo. E aí eu posso chegar pra você e falar, Nath, ontem a gente conversou. E eu percebi, cara, que eu não discutei. Vamos conversar de novo. Isso é equilíbrio. O equilíbrio não é eu não sair da linha. Uhum. Eu pendi pra aquele lado, mas eu quero ajustar e voltar. Essa noção de equilíbrio a gente precisa ter muito clara em nossa mente. Porque a gente fica esperando a linha reta. Eu quero chegar naquele ponto. A linha reta é a morte, amor. A vida vai fazer assim. Uhum. E a gente precisa aprender que relacionamentos são, dentre muitas coisas, frustrantes. É isso. Ah, que Sabe? coisa. A relação que não te dá trabalho nenhum, você não precisa fazer nada, a Eva vai ter por algum tempo. Mamãe dando peitinho pra ela, olha que delícia. Essa relação em que eu não oferto nada e eu recebo tudo. Uhum. Quando eu cheguei no mundo. Depois disso, eu recebo, mas eu também dou amor. Tá escutando, né, minha filha? Você tá ouvindo a tia Elisama aqui, né? Porque parte desse projeto todo, né, com Amor Sua Mãe, também é pra eu já explicar pra ela que, assim, não serei perfeita, minha filha. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não criar expectativas irreais na cabeça já da pobre criança, né? E é Mamãe importante vai que não errar. seja. Exato. Como mãe, é essencial que você não seja perfeita. Por quê? Porque ela precisa chegar um momento da vida em que ela olha pra você e pensa, cheia de defeitinho, mas tá bem, ela dá conta da vida. Então eu, que também tenho vários defeitinhos, eu consigo dar conta da vida. Se ela tem uma mãe absolutamente perfeita, ela vai olhar pra essa mãe e falar, gente, eu não sou assim. Eu não sou tão incrível quanto ela, eu não sou sem defeitos como ela. Eu não vou dar conta da vida. Sabe o que eu queria muito que você falasse? Algo que eu aprendi nos últimos tempos, estudando a comunicação não violenta. Acho que seria legal até explicar, então, o que faz de uma comunicação para começar, violenta? Como é que eu identifico que, a pessoa tá... Porque quando eu escutava comunicação não violenta, você imagina o que é o violento. Para mim, uma comunicação violenta é algo agressivo. Uma pessoa batendo na mesa, te xingando, metendo o dedo na tua cara. E aí, lendo você, lendo outros autores, eu entendi que não é isso, pode ser bem mais sutil. Então, o que é uma comunicação violenta? Dá pra ser bem violento com um sorriso no rosto e falando muito baixo. Nossa, nem me fala. Dá até arrepio, né? A gente lembrar das pessoas que a gente conhece que são assim. Cada vez que eu quero conseguir algo de você, estimulando a culpa, o medo, a vergonha, a dor, eu estou sendo violenta. Mesmo que você esteja falando dos meus sentimentos, como você está ferida. Você consegue dar um exemplo, assim? Um personagem, encarar um personagem, falar alguma coisa difícil? Quer ver um personagem bem conhecida? Quero. Que tá sendo super violento, que a gente nem percebe? Quer dizer que você não vai passar o final de ano com a sua mãe, minha filha? Nunca vi isso, viu, mãe? Nossa, não, essa aqui não é você. Não. De jeito nenhum. Mas não tem condição, porque eu já comprei tudo, já reservei tudo, e você não. Não, mas tudo bem, minha filha, tá tudo E certo. isso é violência? Isso é violento? É violento. Por Mas quê? assim, nós somos seres violentos. Esse é o ponto aqui. Mas eu queria que você explicasse qual é a violência. quê? Porque tem gente que fala, mas A minha mãe sou sempre assim. fez isso. Ou Eu sou assim e eu não sou violenta. Por quê? Eu tô desconsiderando que você existe, né? Faz o que eu quero pra que eu não sinta dor. Faz o que eu quero pra que eu não tenha incômodo. Ou mais, você é o motivo da minha dor. Minha dor e do meu incômodo. Quando a gente pensa, e aí a gente falando da chantagem emocional, né? A gente tá falando dessa manipulação de algo que é natural. A culpa, ela existe como um modulador da sociedade. A gente precisa sentir culpa. Eu preciso me sentir incomodada por ter te feito sofrer. Isso é importante. Qual que é o grande problema na internet? Os comentários na internet. A gente perdeu o desconforto do outro. Porque o desconforto do outro me modula. Eu não chego no elevador e falo, ai, que roupa horrorosa. Porque eu sei que você vai ficar desconfortável, vai gerar, né, aquela torta de climão. E eu não vou dar conta, então não falo. Eu perdi isso no comentário, porque no comentário eu não vejo. Ninguém vê sua cara, então você tá protegida ali. Eu tô ali, sou eu, e aí sem essa modulação, eu não sinto culpa. Eu não me incomodo. Eu não tenho essa coisinha que faz eu segurar aqui e lembrar que existe um outro do outro lado. Entendi. Então a culpa, ela faz parte. Mas cada vez que eu pego essa culpa e eu uso a culpa como uma forma de conseguir o que eu quero de você. A vergonha,
o medo, a dor, o senso de obrigação. Eu tô pegando a tua dor, te causando dor de propósito, sem perceber, porque eu tô tão focada em fugir da minha dor, que eu tô te impondo uma dor. E aquelas pessoas, que também é muito comum, que quando vão falar de si, na verdade falam do outro. Isso também pode ser considerado uma violência, porque eu acho que a maioria das conversas, pelo menos que eu observo, e até mesmo no entretenimento, no cinema, na novela, você não vê as pessoas usando a comunicação não violenta, você vê sempre as pessoas usando a outra, que acaba virando o tradicional. Só você puder também dar um exemplo, assim, da pessoa que vai falar de si e nunca fala de si. É um centro de acusações, né? Ai, porque aquela conversa que a gente teve, eu sinto que você não me respeita, sabe? Eu sinto que o que eu penso e o que eu quero não importa pra você. E eu acho que eu falei sobre o meu sentimento. Eu realmente acredito que eu falei sobre o meu sentimento. Não, eu falei dos meus julgamentos. Em momento nenhum aqui eu falei do sentimento. Gente, eu sinto não precisa de quê? Eu sinto tristeza, alegria, frustração. Se eu botei um quê, eu tô julgando. E assim, não quero ser a pessoa que vai falar, ai, menos julgamento, por favor, a gente vai parar. Vamos julgar até morrer. Sabe, somos maquininhas de julgamento, todos nós, é isso aí mesmo. O exercício é entender que o meu julgamento é só o meu julgamento. Não é a realidade. O meu pensamento é só o meu pensamento. Não é a realidade. Eu, às vezes, vou me frustrar. Eu, às vezes, vou ficar incomodada com a relação. Assim, eu sempre brinco com as pessoas que todo mundo acha que a relação só não é perfeita porque existe, seu marido não faz o que você quer. Se ele fizesse tudo do jeito que eu quero, nossa, gente, a gente ia ter um casamento perfeito. Ia ser maravilhoso. Não ia. E ele não vai fazer porque ele é um ser humano. Que bom, né, que ele não faz. Não é um robô. Não é um robô, ele é um ser humano. Completo, complexo. Mas a gente esquece disso. E na hora da relação, a nossa amiguinha ansiedade, ela fala tão alto que a nossa conversa fica com a gente e ela. Não parte pro outro. Eu tô só ouvindo o que vai acontecer se você não fizer o que eu quero. Então, assim, quando a sua mãe chega pra você e fala, mas você não vem, é assim, e você desliga o telefone e você acha se sentindo um lixo, ela não teve necessariamente a intenção de te fazer sentir o lixo. É que ela tá com tanta dor, e a ansiedade tá falando tanta coisa pra ela, e o medo tá falando tanta coisa pra ela, que ela só conseguiu ouvir isso. Ela não conseguiu se conectar com o que ela queria de você. Bom, então agora que a gente já falou que é uma comunicação violenta, né, e que pode ser bastante sutil e a gente às vezes nem percebe, né, ou que está sendo violento com as palavras. Sim. Então, o que caracteriza uma comunicação não violenta? Nesse exemplo que você falou, eu sinto que você me desrespeita. E se você tenta criar um argumento, assim, né, eu tive várias conversas parecidas com essa com meu marido, assim, sabe? Porque ele fala sobre os sentimentos. Então, eu que estou um pouco mais letrada, tive que explicar que ele não estava falando sobre os sentimentos. Então, querido. Né, se veste assim, né, coloca aquela coisa, tipo, calma, respira, tudo bem, tá, vamos lá. Enfim, e graças a Deus ele pegou rápido. Mas então, essa mesma conversa, eu sinto que você não me respeita, ou que você me desrespeitou. Como seria essa mesma conversa usando a comunicação não violenta? Cara, assim, não é um passo a passo que vai tirar minha naturalidade. Tá. Se vai tirar minha naturalidade, se a comunicação ela tá servindo pra me aprisionar, ela tá me violentando do mesmo jeito. Então não é pra tirar minha naturalidade, mas eu consigo separar o que eu sinto da historinha que eu conto e do que tá acontecendo. Então assim, cara, olha, quando você marca o jantar na casa da sua mãe, cara, sem me perguntar, eu fico muito frustrada. Pra mim é muito importante, amor, que você me consulte. Assim, na minha cabeça, fica aquela história de que você não tá me respeitando, de que você não tá me ouvindo, que eu não sou importante, sabe? Assim, cara, mexe com tanta coisa. Fala comigo antes. Me liga, não pulsa, manda uma mensagem pra mim. Me pergunta antes se eu quero, se eu posso. Cara, e aí? Foi super normal. Não falei que nem um robô, não segui passinhos. Mas eu passei o recado sem falar, você é um imbecil, você não me respeita, você não liga pra mim, eu não importo pra você. Eu consegui falar o que é importante pra mim. E eu consegui, inclusive, comunicar o que eu penso. Fala, nossa, quando isso acontece, amor, eu conto na minha cabeça a história, eu penso o quê? Eu me deixo levar por esse pensamento, porque nós somos humanos e humanas. Sim. A gente vai pensar. E às vezes é importante falar pra ele, olha, quando isso acontece, eu penso isso e isso, eu tenho uma história de vida. E eu preciso te contar. Porque você, quando você começa a namorar comigo, você não assiste um filme da minha vida inteirinha pra pensar, ela se magoou. Porque quando ela tinha 9 anos, você não assistiu o vídeo da minha vida.
Você não entendeu por que eu me magoei. Às vezes nem eu sei por que eu me magoei. Exato. Sabe? E quando eu descubro, e eu lembro por que eu me magoei, eu preciso te dar um pouquinho desse mapa. Falar assim, ó, eu sou um campo minado. Então somos todos. Somos todos. Quando você pisa aqui, cara, você mexeu numa dor que ela tá guardada aqui há muito tempo. Assim, eu sou casada há 16 anos. Meu marido e eu gostamos nós somos nordestinos, somos baianos. Nós gostamos da banana da terra, que é uma banana que a gente faz cozida, aqui no Sudeste eu como muito menos dela, em pontos diferentes. Eu gosto da banana da terra firme, ele gosta da moleca. Você vê como eu gosto tanto que eu faço até careta. E aí um dia, começo de casamento, cozinhei a banana. Quando chegou no meu ponto, eu tirei a banana e deixei a dele cozinhando. Daí ele passou e falou, ei, nem me esperou pra comer. Agora corta, Elisama na infância. Corta pra Elisama na infância. Segundo a minha mãe, eu fui um bebê guloso. Ela dizia que eu mamava com leite escorrendo pela boca e a mão agarrada no outro peito. Assim, amamentei 2. Os 2 fizeram a mesma coisa. Mas na cabeça da minha mãe, aquela interpretação de que eu era gulosa. Eu cresci ouvindo que eu era gulosa. Assim, vai pra panela, lembra dos outros, tá? A minha irmã, claro, era que não comia. Né? Porque é sempre o oposto. Sempre, Então era assim, não vai comer não? Vou dar pra Elisama. Elisama era o cachorro. Aff, Maria. Então, quando Isaac passou e falou, nem me esperou, ele não falou com a Elisama. Que tava ali, adulta, de 30 e poucos anos na época. Não, amor. Elisaminha tava ali dentro. E assim, eu queria falar que eu fui iluminada. Soltei um palavrão na hora. Eu dei aquela respirada e falei, amor, o meu maior rótulo de infância foi gulosa. Além de brava e desastrada. 3 rótulos muito legais. Não fala quando eu tô comendo, sobre o que eu tô comendo, ou como eu tô comendo. Porque você mexe num dos maiores vesperos da minha vida. Assim, não. Deixa eu te contar. Não. Assim, não faz isso. Então eu consegui respirar e falar com ele o que eu esperava dele. Depois, a minha primeira reação foi sabe? Sim. Um palavrão. Caramba, não. Você não, cara. Você não. Mas depois eu pude explicar pra ele. E ele nunca mais fez nenhum tipo de comentário, porque ele já entendeu. Isso dói muito pra mim. Sim. E aí, existem momentos da relação que esse exemplo foi um exemplo bobo. Mas tem coisas que vão doer muito, mas que são importantes pra relação. E aí a gente vai precisar conversar sobre isso. Por mais que eu saiba que dói muito pra você, porque tá doendo muito a nossa relação agora. Mas eu acho muito bacana que você trouxe, que não é uma cartilha, mas essa grande diferença entre eu acusar e, de fato, refletir sobre o que eu estou sentindo a partir daquilo que você me provoca. E é por isso que é tão importante ter o tal do repertório. Sim. Porque se eu só tenho ou sinto a raiva, e se é só isso que vem pra mim o tempo inteiro, seja a raiva, inclusive, de ficar enfiando todos os meus outros sentimentos pra dentro, eu não consigo ter essa conversa porque eu nem consigo acessar. Então, por isso que antes da gente ter uma boa conversa corajosa, eu primeiro preciso acessar tudo isso, porque senão vai virar um grande jogo de tênis, né? Que a gente fala, é um contra o outro. Quando, na verdade, a gente deveria estar jogando frescobol. Que a gente joga junto. Eu bato, você também bate, mas a gente não quer que aquela bola caia. Mas se eu tô sempre te acusando, ou se eu tô sempre sendo acusada, ou o que aconteceu até comigo em muitas relações, ou eu só engulo e evito ao máximo ter conflito. E quando solta explodindo. Ou desiste. Ou desiste, que era o que acontecia normalmente, né? E eu tenho uma tolerância muito alta, né? Enfim, por conta da vida, uma série de coisas também, é outro podcast. Enfim, e aí você, não, porque eu sou forte, eu aguento. Eu dou conta. Eu sou forte, eu dou conta. E chega uma hora que você não aguenta mais e não tem nem mais fio de onde puxar, onde começa aquela conversa, né? Como conversar. Tem tanta mágoa antiga, tanta coisa enrolada ali. Você nem sabe mais o que está acontecendo, você só sabe que aquela situação, você não está nem mais numa casa apertada, você está naqueles muros, assim, que vão fazendo assim, você fala, opa, deixa eu pular antes que eu morra espremida aqui dentro. Agora vamos lá. Digamos que tem alguém escutando aqui esse podcast, você está escutando, né? Por favor, minha filha, presta atenção. Por favor, presta atenção na tia. Você está aqui, não tem como fugir. É assim que você faz seus filhos escutarem uma conversa. Você tem a conversa com ele dentro da sua barriga. Que aí não tem como ele fugir. Mas o que fazer quando eu estou super disposta a, por exemplo, falar o que você falou pro seu marido? Né? Olha, não pisa
nesse vespeiro aí. E aí, do outro lado, ou a pessoa negligencia, ou tira sarro, ou às vezes é uma pessoa que não sabe como lidar com aquilo, te acusa. Então você tá me acusando. Sabe, é bem comum isso acontecer. Muito. Como que a gente lida com isso? Ou eu tenho mais empatia pra gente ir construindo uma conversa, de falar, olha, eu entendi que você ficou chateado e achou que eu tô te acusando. O que eu tô, na realidade, é te contando que eu tenho uma história. E que o que você faz e fala interfere na minha história. Eu tô tentando aqui encontrar um jeito da gente conversar. E aí, eu tenho empatia pra estar nessa construção. Se eu acho que essa relação vale a pena, não dá pra fazer isso em todas as relações. Isso é importante saber. Não dá pra fazer isso em todas as relações. É muita energia, né? Ai, gente, pelo amor de Deus, nossa energia é limitada. Sim. Então Não tem que dá pra escolher fazer com isso. quem que você vai ter uma conversa corajosa. Você escolhe, assim, quando que você tem tanta empatia. E não é só isso. Eu tive essa conversa que me demandou essa energia empática aqui, eu preciso me repor essa energia. Com quem é que eu vou falar? Quem me dá colo? Porque te dar colo demanda a minha energia e eu preciso de alguém pra me repor também. Tem uma coisa que equilibra aqui, sabe? E aí, ou eu faço isso, ou eu vivo o luto de entender que você não tem isso pra me dar. Nem todo não é dito. Em muitas relações o não é não dito. Sou eu falando pra você o que é importante pra mim e você permanecendo com um determinado comportamento. Você tá me dizendo, é importante pra você, mas não é pra mim. E eu não posso mudar o teu comportamento. Eu posso escolher o que eu faço diante do seu comportamento. É o máximo que eu posso fazer. É escolher qual que vai ser a minha atitude diante da sua postura. E aí tem um luto que a gente precisa viver. O luto, a gente entende luto muito como a morte de alguém, mas o luto é a morte da idealização. O luto é a morte da minha expectativa. O luto, eu vivo o luto da morte de um monte de coisa todo dia. Da imagem que eu tinha de você, da imagem que eu tinha de mim, da imagem que eu tinha no nosso casamento, da imagem que eu tinha no nosso namoro, da imagem que eu tinha da nossa relação comercial. Cara, eu vou precisar viver o luto de olhar e falar, caramba, eu achei que a gente ia se entender aqui e foi desse jeito. Assim como você, eu adoro uma metáfora, uma analogia. Você imagina assim, você chega num restaurante italiano e fala, eu queria comer yakisoba. Todo dia você chega lá e fala, mas você tinha que ter yakisoba no cardápio, hein? Acho que você tinha que ter yakisoba. Cara, chega uma hora que você precisa olhar pro cardápio e falar, e aí, o que tem aqui me serve? Porque eu não sei quanto te custa fazer um yakisoba pra mim. Total. Eu não sei, você vai ter que mudar fornecedor, mudar cozinha, mudar chefe, tanta coisa. Que eu vou precisar olhar pra essa relação e pensar, não tem yakisoba. Cara, tem um parmegiana incrível. Tem um nhoque que eu adoro. Serve. Essa relação, o que tá no cardápio aqui, faz sentido pra mim, mesmo que não seja de yakisoba. Mas aí eu acho que tem algo muito importante que você está dizendo, que é a honestidade de quem tá do outro lado. Tanto sua quanto da outra pessoa, de você pro outro, do outro pra você, que é deixar muito claros tais dos limites e do que eu estou disposta, não estou disposta, o que está sendo servido no meu cardápio neste momento. Olha, isso aqui é o que eu tenho pra te oferecer. E até pra isso é necessário coragem. Sim. Até porque volta aquilo que a gente tá falando de meninas, né? Sim. Muitas vezes você faz de conta que tem aquilo no cardápio. Nossa, muito. Você precisa de tal coisa? Claro, eu vou providenciar. É o yakisoba que você quer? Claro, eu vou pegar. Aí você improvisa, né? Aquilo que a pessoa deseja. Eu gostaria que você fosse mais empática. Eu quero que você fale mais baixo. Ou você bem que podia ser mais disposta. Você podia ser mais disponível. Você podia gastar menos. Você podia fazer isso. E não estou falando só de homem para mulher, mas de mulher para homem também, né? Então, eu queria que você falasse sobre essa responsabilidade que cada um de nós temos. A gente chama até de responsabilidade afetiva, mas acho que vai além disso. Então, é uma responsabilidade com a gente mesmo, assim, né? De ter honestidade sobre quem a gente é e talvez aceitar que o outro não esteja disposto a conviver ou, né, continuar com aquilo que a gente tem para oferecer. E aí, o primeiro luto de todos nessa história sou eu reconhecendo, eu não sou absolutamente intocável, onipotente. Eu não consigo tudo. Eu sou um ser humano bem limitadinho, como todo ser humano. Eu não tenho isso pra dar. Eu queria muito ter isso pra dar. Porque eu amo tanto essa pessoa, eu considero tanto essa pessoa, eu considero tanto essa relação, eu acho essa relação tão essencial pra mim, que eu faço qualquer coisa
E aí chega um momento que você precisa olhar e falar, mas eu não tenho isso pra dar. Uhum. E improvisar tem um custo enorme. Porque, veja, eu saí do meu cardápio, eu improvisei. E aí você prova o meu yakisoba e fala, gostosinho, ok. O nível de mágoa que eu vou ficar, peraí, reconheça o meu esforço. É, Eu fiz por você, eu nem gosto dessa merda. exato. O eu fiz por você. Você entende? Então, assim, eu acho que eu tô cuidando da relação, mas eu tô criando no meu coração uma florzinha de ressentimento que vai cobrar um preço na relação. Criar o yakisoba, improvisar o yakisoba várias vezes para que você continue comigo, tem um preço na nossa relação. Tem um preço na minha saúde. Porque mesmo que você elogie, eu falo, ok, eu dei preço pra ele, mas se ele descobrir que eu comprei esse daqui na padaria pra ele não ir embora, porque eu não tenho isso pra oferecer, você não dorme achando que o elogio foi pra você. Porque você sabe que o que você merece o elogio é do seu parmegiana. Aquilo dali tem um preço pra relação. Então nós temos a responsabilidade, primeiro, antes de tudo, com a gente. De olhar e falar, meu Deus, eu não tenho isso pra dar. E aceitar, né? Essa deficiência, digamos assim. Exatamente. Chorar essa deficiência e ir pro braço de um amigo e falar, caramba, eu queria ter isso pra dar pra ele. Eu queria ter isso disponível. Não tenho. Não me encaixo nisso. Sabe, assim? E como é libertador, com o tempo, você conseguir dar nome pra isso. Você olhar e pensar, eu não tenho isso pra ofertar. Eu não sou essa pessoa. Trazendo para a vida profissional, quantos projetos eu fiz parte, que hoje eu olho e penso, onde é que eu estava ali? Porque não sou eu. Não tem a Elisama ali. Não tem a Elisama da cor, do brincão, do bocão. Não sou eu. Eu olho e falo, mas não sou eu. E aí eu não tenho orgulho do que eu fiz. Eu só fiz que eu não queria perder a oportunidade, mas gastei a oportunidade. Mas qual é o preço, né, disso? Entende? Então tem um lugar de ser honesto com a gente. E aí, quando eu tenho essa honestidade comigo, e eu vivencio esse luto comigo, e eu me amparo e busco amparo, eu consigo ser mais honesta com você. Em regra, quando eu não consigo ser honesta com você sobre as minhas limitações, é porque eu não consigo ser honesta comigo sobre as minhas limitações. E aí eu não consigo ser com você. Fique com este barulho aí, né? A gente tá entendendo aqui, né, que as conversas, elas podem curar a gente, né? E elas podem machucar também, né? Deixar marcas, enfim, por muito tempo, a ponto de fazer a gente, às vezes, pegar coisas do cardápio que a gente não tem, improvisar. Então, como é que a gente faz para ter conversas que curam mais e machucam menos? Eu preciso estar muito conectada com o que é importante para mim, para conseguir botar esse limite. Porque a gente está falando aqui de limite. O limite é como aquela fitinha amarela que a gente vê nos crimes, nos filmes. O limite é essa fitinha que eu ponho aqui e falo, ó, daqui você não passa não, tá? Ou você até passa, mas passe com cuidado, esse solo é importante, tem coisa aqui que você não pode nem tocar. Eu só sei onde botar a fitinha se eu souber o que eu quero proteger, o que eu quero cuidar. Se o crime aconteceu na varanda, não adianta eu botar a fitinha no quarto. Para que eu consiga te comunicar onde você pode pisar, onde você não pode pisar, para que eu consiga colocar a fitinha, eu preciso saber o que eu quero proteger aqui. O que eu tô cuidando aqui? E eu só consigo saber o que eu tô cuidando se eu me escuto. Se eu paro aqui e penso, o que é importante para mim aqui nessa conversa? O que importa? O que eu tô protegendo aqui? O que eu quero que a Nath entenda do que eu tô falando? Nós fazemos pouco essa reflexão. E aí a gente tem pouca capacidade de escolher onde a gente bota a fitinha. De falar, de colocar o limite. E aí, a gente fica em dois extremos nas relações. Ou tudo fica negociável, e aí eu não tenho borda, porque o limite é borda que protege o teu querer. Se eu não tenho um limite, eu não tenho borda. E eu me diluo nas relações. Chega aquela relação que você olha e fala, não me vejo, cadê eu? Como que... A sensação de você dormiu metade do filme e você acordou e falou, mas o que aconteceu aqui? Ou que uma pessoa desaparece, a relação inteira é só uma pessoa e a outra pessoa, ela é meio coadjuvante. Coadjuvante. Né? Sabe? Então, assim, a gente tem, ou você se dilui, ou você fica intransigente. E aí é tudo do seu jeito. Tudo é um limite muito importante. Todos conhecemos pessoas assim. Sim. Tudo é muito importante, tudo é vida ou morte, tudo tem que ter uma discussão, tudo é cansativo, todo limite.
você não tá sabendo dosar o que é negociável e o que é negociável. Uhum. O que eu consigo dançar com você e o que eu não consigo dançar com você. Como que eu faço esse parâmetro? Só eu posso fazer. Então, para a gente poder encerrar, e eu sair daqui também com uma lição para mim, né, com uma consultoria breve, eu acho que para todo mundo que está assistindo e vendo a gente também, você falou bastante sobre essa questão de quando a gente é criança ou adolescente, a necessidade de que os nossos pais colaborem com esse estabelecimento dos limites. Mas que como os pais vão fazer isso se eles próprios não conhecem a si próprios, né? Então, como seria uma maneira ideal, não vamos chamar de ideal, mas como é que eu posso ensinar minha filha a entender os próprios limites dela, até porque acho que isso começa de pequena. Muito. Né? E também explicar que mamãe e papai também têm seus limites. Como se faz isso? No começo da maternidade, da relação, é normal e é esperado que a gente ultrapasse bastante os nossos limites por eles, né? Porque eles são pequenininhos, então você vive para aquele bebê e é importante para esse bebê acreditar que ele te cria, que ele te inventa, que ele te materializa na hora que ele precisa, para ele ser forte o suficiente para quando você falar, então, agora não, tá? Agora não. Se eu posso dar uma dica, Nath, para você sobre a Eva, tenha curiosidade sobre a sua filha. A gente tem muita certeza. E a gente olha e fala, tá chorando assim porque ela tá com manha, é birra. Ela tá chorando assim porque ela é chata, ela tá fazendo isso. Tenha curiosidade. Ela é um outro desde muito pequenininha. A gente olha pra criança e fala, a criança é o futuro, e esquece que ela é o presente. A Eva, ela não vai chegar pela metade pra você. Ela chega inteira, complexa. Ela não é um livro em branco. Já chega cheia de coisa escrita. E você só vai saber da Eva se você tiver curiosidade sobre a Eva. Sabe? Se você olhar e pensar, o que será que ela está sentindo agora? O que será que ela quer agora? O que é importante para ela agora? Por que será que ela está agindo assim? E ser honesta com ela inúmeras vezes na vida para falar, filha, eu não consigo entender o que está acontecendo com você agora. Você me ajuda a entender? Eu tô aqui do seu lado. Eu não sei dizer o que está acontecendo, mas eu tô aqui com você. É a presença, é a honestidade com essa criança de não impor o que é seu para ela o tempo inteiro. A gente vai impor. Você vai errar. Várias vezes, você vai falar com ela coisas que você não queria ter falado. Vai pensar, meu Deus. Como assim? Como eu pude meu fazer isso? Meu Deus, eu fiz isso. E a Eva te ver você lidando com seus erros também ensina muito para ela. E a Eva vê essa mãe chegando para ela e falando, filha, a mãe não aprendeu isso quando era criança. Eu tô aprendendo a ser tua mãe enquanto eu sou tua mãe. E aí eu erro. E eu vou errar muito. E eu tento muito ter paciência com seus erros. Eu quero muito que você tenha paciência com os meus pra gente crescer junto. Ai, todo que dia. lindo. Que lindo. Acho que é sobre isso. Se a gente sai do lugar de eu vou te ensinar a ser gente. E a gente entra num lugar de curiosidade. Nath, o que você vai aprender com essa menina, mulher? Nada no mundo vai te ensinar. Eles são incríveis. Eles são mestres. Numa beleza que a vida, ela muda muito depois que um filho chega, assim. Eu sou muito suspeita. Tô vendo. Porque eu sou apaixonada por ter filhos. Eu sou apaixonada pelos meus filhos. Eles me ensinaram coisas sobre mim, sobre o mundo, sobre a vida, que eu não fazia ideia que existia antes, sabe? Só que são aprendizados que a gente só tem se a gente se abre. Se a gente quer aprender com eles. Se a gente acredita que aquele serzinho de 1 aninho te ensina alguma coisa. Se a gente tá aqui em cima falando, deixa eu mostrar pra ele como é que vive, cara, a gente perde tanto. Sabe? A gente perde tanto. E muito se fala do amor que a gente sente pelo filho. Assim, a tua filha, ela vai despertar o teu melhor e o teu pior. Ela abre a nossa caixa de Pandora. Você vai descobrir vários monstros seus que você não fazia ideia que estavam aí. Você vai amar loucamente. Mas eu acho que pouco se fala do amor que a gente recebe. Sabe? Receber amor de filho é uma das coisas mais bonitas que existe na vida. É uma das coisas que a gente mais aproveita na vida. Sabe? Que eu queria guardar tanta coisa no potinho, assim. Tem hora que eu olho e falo, meu Deus do céu, eu já esqueci como era isso, porque passa. Sei. Entende?
Então, se a gente entende que a gente está se relacionando com o ser humano, com uma outra pessoa, a gente já atrapalha menos o crescimento deles, sabe? Muito bom, muito obrigada por isso. Vai ficar tudo anotado, já está inclusive, né, reservado aqui, né, pro nosso futuro, para nossa posteridade. Obrigada por fazer parte disso, por deixar essa conversa tão poderosa registrada para Eva e para todo mundo. Se você acha que essa conversa, inclusive, pode servir para o coração, para a emoção, para a razão de alguém, compartilha. Ajuda essa conversa corajosa a chegar a mais gente. Imagina se todo mundo, se todo o planeta escutasse este podcast. Nossa! Que isso? Vamos chegar em 8 bilhões de visualizações. Por favor. É isso, tem que pensar alto. É isso. Vamos pensar alto. Sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Custa a mesma coisa, então. Custa a mesma coisa, não é? É a mesma energia para sonhar. Então, compartilha. Compartilha com a sua mãe. Chama para aquela conversa. Se tiver coragem, manda esse podcast para sua mãe, para sua irmã, para seu pai. Joga no grupo da família assim, né? Como quem não quer nada. Exato, como quem não quer nada. Elisama, muito obrigada. Um prazer imenso, né? Foi maravilhoso ter você aqui, viu? A Eva gostou, Muito. até chutou bastante durante a nossa conversa, deu vários chutes aqui. Eu acho que é de concordância. Muito Não quero colocar, né, sucesso. nada nenhuma palavra na boca da Eva, mas ela adorou. Ela gostou muito. Ela gostou muito. Isso aqui, não foi um chute de raiva, não. Não, foi um chute de amor. Você já entende tudo isso. Que seja linda a sua Obrigada. maternidade. Obrigada, Você vou consiga levar aproveitar muito isso. Vou levar pra minha vida. Um prazer imenso. Beijo. Beijo. Minha filha, eu desejo que você cresça sabendo que a sua voz tem valor. Não porque ela é alta, nem porque convence todo mundo, mas porque ela é sua. Conversas difíceis vão fazer parte da sua vida. Você vai precisar pedir desculpas, vai precisar ouvir verdades que doem, vai precisar dizer coisas que dão muito medo. E tudo isso é parte de crescer. Falar com coragem não é falar sem tremer, é falar mesmo tremendo. E ouvir com coragem não é concordar, é permanecer presente. Que você aprenda a criar espaço dentro de si antes de falar e espaço para o outro enquanto ouve. Que você saiba colocar limites sem medo de perder amor. Que você não confunda silêncio com paz e nem explosão com verdade. Que você tenha a sabedoria de respirar antes de reagir e a coragem de voltar e reparar quando errar. Minha filha, eu quero que você cresça sabendo que conversa é uma ponte. Às vezes ela balança, às vezes ela dói, mas é através dela que a gente chega no outro e volta para nós mesmas. Com amor, sua mãe. Essa foi a temporada 1 de Com Amor, Sua Mãe, uma série que tem como objetivo deixar uma herança que não tem preço para minha filha Eva e para você. Eu quero deixar um agradecimento especial à Aliança Seguros, que acreditou nesse projeto desde o primeiro momento, por entender que é no presente que a gente toma as decisões que vão fazer do nosso futuro um lugar mais seguro, amoroso e rico em todos os sentidos. E se você quer uma temporada 2, compartilha, espalhe esse legado. Ele agora também é seu. A gente se vê.